Próximo final de semana vai contar com a despedida de Carlo Ancelotti no Real Madrid e sua primeira lista pela CBF. A pré-lista já saiu, só para um petit comitê. E digamos assim que o jornalista Caê Mota tenha descoberto, sei lá, cerca de 15 nomes. Mas tem outros, sei lá quantos, né? Tem mais do que o triplo, são acho que 50 nomes na lista ao total. Eu vou aqui elaborar a pré-lista que eu imagino que está lá escrita e depois vou tentar acertar a lista que o Ancelotti vai lançar na próxima segunda-feira, dia 26. Será que eu acerto quantos? Vamos contar aqui e depois a gente vem analisar juntos, tá? Vou tentar ser coerente, não necessariamente ter a obrigação de ter a mesma opinião que você, né? Se toca, para com isso. Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquês! Eu fiz um vídeo anterior discorrendo pelos antigos times que o Ancelotti fez, o que ele armou taticamente em cada um desses Real Madrid, né? Também fui até outros times dele para tentar buscar de inspiração e cheguei a elaborar um time que eu imagino que possa ser o time titular, ponto de partida para ele. Então vai lá e assiste esse conteúdo, porque eu acho que pode ser um ponto de partida também para você, e aqui a gente vai começar a fazer a minha pré-lista. Uma coisa que o Carlo Ancelotti é adaptável, muita gente elogia isso, e muito disso vai da sua personalidade como um todo. Afinal de contas, para ter treinado em tantos países diferentes, e agora um país ainda mais diferente para ele, né? E tratado com jogadores de tantas nacionalidades, ele precisou ser um poliglota ao longo da vida, né? E se você quiser ser também, você pode aprender a falar inglês de forma descomplicada, com a hashtag treinamento, que é parceira do canal. Por que a maioria dos brasileiros não fala inglês? Mesmo passando anos estudando curso, se formando em curso, a pessoa não consegue falar. A jornada de inglês da hashtag treinamentos vem para te responder isso e para resolver esse problema e fazer você ter o caminho certo para conseguir dominar o inglês. São 4 aulas práticas e inéditas, sem decoreba, sem regrinha gramatical chata que confunde e trava a tua língua, te faz ficar sem confiança para falar. Tudo isso é baseado num método científico que já ajudou muita gente e te ajuda a comunicar com naturalidade e sem medo, conectando a fala com a escuta perfeitamente, até com pinceladas, digamos assim, da escrita. Essas 4 aulas são totalmente gratuitas aqui para os inscritos do canal do Falso 9 e vão acontecer entre os dias 26, o dia que vai sair a lista, e dia 29 de maio, às 19h30 aqui no YouTube. Então, se você quer destravar o teu inglês e começar essa jornada rumo à tua fluência, basta você se inscrever mirando no QR Code ou clicando no link que tá na descrição do vídeo. Aproveite, porque as vagas são limitadas. Bora acabar com esse mistério e voltar pro time do Carleto. Então bora lá, aqui eu vou flutuar pela minha pré-lista e os nomes que o Caê Mota já explorou, né? Afinal de contas, não faz sentido eu falar da minha ignorando completamente a do técnico da seleção, que é o único personagem relevante que existe entre eu e ele, né? Então, o que a gente entende aqui? Bom, na minha opinião, pro gol, Alisson, Ederson, Bento e Perry. E aí coloquei em vermelho o Hugo Souza, porque eu não colocaria na minha pré-lista, mas o Caê Mota já apurou que ele tá na pré-lista do Ancelotti, tá? Na lateral esquerda, o que eu penso, né? A gente tem ninguém exatamente consolidado na posição. Então, para você, num cenário desse, chegar dando uma estabilidade, que é o que o time precisa para conseguir resultado, para confirmar a presença na Copa e tudo mais, eu acho que você precisa trazer um cara experiente, tá? Então, Alexandro, sem dúvida, eu traria. E, além dele, Caio Henrique e Carlos Augusto integrariam a minha pré-lista, né? Na zaga, ele gosta de usar zagueiros destros, tá? Ele não é muito do zagueiro canhoto, especialmente nesse período com Vini Júnior. Mas quem eu colocaria na lista seria Marquinhos, Murilo, Léo Ortiz, Beraldo, Danilo e Alexandro. Coloquei ali Alexandro do Lille, né? Coloquei aí o Fabrício Bruno, porque o Caê Mota já apurou que ele tá na lista do Carleto, tá? Então tá aí de vermelho todos os caras que o Carleto colocou e que eu acho meio, assim,
que não é o momento, né? Vamos pra lateral direita. Wesley, Wanderson e Dodô seria a minha pré-lista, tá? E eu já sei que os três estão na pré-lista do Carleto, porque já saiu essa informação. Entre volantes e médios, né, para essas três posições ali do meio, partindo do princípio que a tática vai ser essa ou algo em torno dessa, eu colocaria na pré-lista quem? Casemiro, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Ederson, Andrei Santos, Andreas Pereira, Joelinton e Samuel Lino. Agora vamos pro ataque, né? O ataque é o mais complicado, que é onde o Brasil tem muito talento, né? Então, na minha pré-lista entrariam nessa posição de meia ali, né, do losango, Neymar, Rafinha, Matheus Cunha. Matheus Cunha e o Rafinha fizeram temporadas brilhantes, cada um dentro do seu contexto. E ele colocou o Oscar e o Alan Patrick, o que leva a gente a crer de que, de fato, a tática vai ser essa, tá? Não fazia nenhum sentido de chamar nessa altura da carreira esses dois jogadores se não fosse essa a ideia. E aí, pro ataque, para as duas outras posições do ataque, quem que eu colocaria nessa pré-lista, né? Vini Júnior, Rodrigo, Savinho, Endrick, Estevão, Martinelli, Igor Paixão, Yuri Alberto e João Pedro. Essa seria a minha pré-lista. Ele colocou ainda na dele o Pedro, o Richarlison e o Evanilson. Pedro e Richarlison são caras que eu pensaria que foram à última Copa do Mundo e que eu pensaria sim em manter entre os 23 numa lista normal, embora seja difícil, né? Porque tá muito concorrido. Mas não faz muito sentido. O Richarlison passou a temporada toda se lesionando e voltando, e um time, uma temporada horrível. E o Pedro tá voltando agora, ainda não conseguiu ser titular do Flamengo com frequência, precisa ter calma, né? Afinal de contas foi lá que eles machucaram, quer dizer, que o Pedro se machucou, né? Então, essa foi a minha pré-lista e ela só conseguiu chegar em 45 nomes, tá? Eu não sei como é que ele consegue chegar em 50. Para começar a chegar em 50, eu acho que ele tem que chamar jogador do Remo aqui, de alguns outros clubes. Tô brincando, né? Mas dificilmente você vai sentir falta de alguém nessa lista aí, né? A não ser que você seja muito tarado. Brincando. Bora lá. Então, o trabalho do técnico, depois dessas pré-listas aí, é cortar a grama. A grama tá alta, agora ele tem que tirar o excesso. Quem é que ele vai cortar dessa lista de 45 para chegar numa lista de 23? Ele tem que cortar praticamente a metade dessa lista. É uma tarefa complexa, digamos assim. No gol, minha lista, Alisson, Ederson e Bento. Eu gosto mais do Lucas Perry do que do Bento, mas eu, se fosse o Ancelotti, colocaria o Bento. O Bento foi o goleiro na Argentina, no 4-1 contra a Argentina. Ele é um técnico novo, estrangeiro, tá chegando, quer ganhar o elenco. É o terceiro goleiro, que é o cara que muito raramente vai jogar, então acho que é hora de colocar o Perry. Um parênteses aqui para quem já deve estar falando: cadê o Magalhães? Cadê o Militão? Pô, eles estão lesionados, meu irmão. Pesquisa aí antes de cornetar. Voltando aqui depois desse breve momento. E ali, colocando o Bento, tá? Até porque ele ficou muito exposto ali por aquela bagunça do Dorival Júnior. E acho que não merece ser cortado dessa lista. Isso pode trazer danos emocionais a ele. Não é hora de um técnico, não que ele tenha que pensar nisso, mas não é hora de um técnico que tá chegando gerar qualquer tipo de climão com qualquer jogador, embora não seja um jogador relevante no dia a dia da seleção ainda, né? Lateral esquerda, vamos começar aqui o cancelamento. Lateral esquerda, eu levaria Alexandro e Caio Henrique, tá? Ah, mas e o Carlos Augusto? Carlos Augusto terminou muito bem a temporada, é um jogador um pouco mais ofensivo do que o Ancelotti normalmente usa. É um cara que também joga meio que de zagueiro. Ele recentemente agora começou a deslanchar ali e acho que em muitos jogos ele ainda é reserva. Precisa esperar, tá? E eu vou elaborar um pouco mais isso agora, a partir de agora, tá? Na zaga eu chamaria Marquinhos, Léo Ortiz, Murilo, Beraldo e Danilo. Por que o Beraldo e o Danilo estão com um asterisco? Porque eu acho que o Beraldo tem muita chance de ser o lateral esquerdo titular do time, tá? E até por isso ele larga na frente, por exemplo, num desempate, ele larga na frente do Murilo. O próprio Danilo pode jogar nas duas laterais e na zaga, e isso coloca ele na lista. Claramente coloca ele na lista. Lembrando que essa lista tá muito reduzida, né? Tá sem os dois zagueiros que eu acabei de citar. Na lateral direita, até por isso, eu chamaria só o Wesley.
tá? Só o Wesley. Por quê? Porque o Wanderson tá numa má fase, né? Desde a última data FIFA e também no clube tá numa má fase. E o Dodô é muito baixinho, gente. Eu acho que a seleção brasileira ela vai precisar pensar até no time a partir da defesa para conseguir gerar uma equipe competitiva. E você num time que vai se defender possivelmente muitas vezes num bloco médio baixo, mas você não pode ter um integrante da linha defensiva com 1,60 m e pouco. Tá, 1,68 m. Então, por esse critério, eu não o chamaria nessa lista. Pode ser que ao longo do tempo eu te mostre um outro caminho e aí a gente muda essa concepção, tá? Entre os médios e volantes, quem é que estaria na minha lista, né? Casemiro, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Ederson e Andrei Santos. Esses três últimos fizeram temporadas absurdas. Tá? Absurdas. O João Gomes foi eleito o melhor jogador dos fãs lá do Wolves, sendo que o Matheus Cunha foi um dos melhores jogadores da Premier League. O Ederson jogou absurdo e o Andrei Santos, cara, até em gols ele apareceu muito lá na França, tá? Então, assim, o Ederson é um dos maiores jogadores da Série A também, tá? Então, esses caras precisam estar na lista e realmente esse meio de campo é um meio de campo forte, não foram tantas decisões difíceis, tá? Mas ninguém que tá aí eu tiraria. Se for pensar em tirar alguém, talvez o André esperar a próxima, mas eu acho também injusto, tá? É por aí que eu convocaria, tá? Pensei muito em colocar o Andreas Pereira, embora não seja dos meus jogadores favoritos, acho que ele casa muito com a ideia do Carleto, mas não mudaria nada nesses aí que eu coloquei. Na frente ali, vamos começar na hora onde tem que rolar uns cortes, tá? Então na frente, Neymar, Rafinha e Matheus Cunha. Os caras Alan Patrick não tinham muito cabimento. E ali na posição mais avançada, nas duas vagas mais avançadas, quem que estaria na minha lista? Vini Júnior, Rodrigo, Martinelli e Endrick. Cara, tive que cortar uma galera. Cortei o Savinho, que não fez uma boa temporada. Cortei o Estevão, isso quase me custou aqui... Quase que um membro, assim, eu não queria cortar nunca o Estevão. Cortei o Yuri Alberto, cara, que tá num momento absurdo. Tá num momento absurdo e merece muito uma convocação. Mas, cara, a seleção brasileira é isso aí. O que fica de alento pra turma que ficou de fora, não da minha, mas que vai ficar de fora da lista do Ancelotti, é que essa lista de 23 nomes nunca é a que se apresenta. Tá certo que agora falta só uma rodada nos campeonatos nacionais. E isso pode gerar alguma mudança, tá? Você notou que eu precisei fazer um corte aí, né? Você não notou, mas eu tô te falando. Era pra eu ter feito o corte ao longo do vídeo. Eu acabei cortando o Murilo. O Murilo saiu até lesionado na última partida e pra colocar o Endrick eu precisei tirar um zagueiro. Até por conta da versatilidade ali, de Beraldo, de Alexandro, de Danilo. Eu cortei o Murilo sabendo que o Carleto não faz essa questão toda de um zagueiro canhoto propriamente dito, tá? Mas olha como é difícil fechar uma lista de seleção. No fim do dia tem uma repescagem grande e vem uns 7 caras pra dentro da lista que estavam fora. Vamos entender os movimentos e vamos ver quantos da lista de 23 a gente vai acertar. O que você achou da lista? Respeitosamente, é claro. Afinal de contas, se você quiser escutar a própria opinião no YouTube, isso me parece meio insano. Vá pro espelho e escute isso gratuitamente, sem gastar energia nem bateria de telefone, tá bom? Então, quem curtiu o trabalho, se inscreve no canal, deixa o like e vamos ver quantos que a gente acerta, tá bom? Valeu!